A revelação da fruta do Loki pode ter solucionado o mistério do mural de Elbaf, porque no capítulo 1138 o Frank se depara com a colossal arte que representa um passado longínquo da história do mundo de One Piece. E entre as figuras mitológicas representadas, uma chama a atenção da comunidade por ser a mais difícil de encaixar com o que conhecemos do universo, uma gigantesca criatura alada acima da árvore Adão. E pior, ela não aparece no texto Harley, não era conectado a Imu, não parece conectada a Joy Boy, nem tinha sido mencionada anteriormente pelos gigantes de Elbaf. Simplesmente estava lá. Agora já dá para saber exatamente quem é essa figura e o porquê ela tem tanto destaque no mural. A gente está olhando para o lendário dragão negro de Elbaf, Loki, o guardião da árvore Adão. E isso posiciona o enredo de maneira perfeita. A gente viu no flashback que o sonho do Shebeck para derrotar Imu era uma combinação de duas frutas que contava com a fruta de Elbaf. Ao mesmo tempo, durante esses 50 capítulos da saga, o Loki fez questão de se posicionar como o deus da destruição várias vezes, em especial em contraste à libertação do Luffy. Agora, essa oposição vai ter um propósito bem claro. O Oda, literalmente, já desenhou. O mural vai ser dividido em dois. O Loki vai assumir a grande batalha representada na parte da direita, enquanto o Luffy vai assumir a batalha representada na parte esquerda do mural. E hoje a gente vai entender como a revelação da fruta do Loki explica a profecia e se encaixa perfeitamente com o que o Oda quer representar no mural, inclusive já explanando a identidade da grande serpente de fogo. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, teoria do Mr. Morse, vou deixar o link aqui na descrição, é gringa teoria. Eu vou passar ela tintim por tintim, tentar convencer vocês e depois dar a minha visão pessoal do que eu acho dessa teoria. Então, deixa o like, se inscreve, se quiser que a gente traga mais coisas, tem mais conteúdo, tem coisa no Instagram, tem coisa no TikTok, estamos batendo metas e metas, então chega junto e chama a vinheta, Zito. Parte 1. Loki é o dragão do mural. Desde o início da saga de Elbaf, o Oda vem hypando a fruta lendária do gigante, colocando ela em pé de igualdade com a própria fruta do Luffy. Além disso, esse dragão era um tanto quanto misterioso, porque ele era uma criatura enorme que não se encaixava bem nem com o texto Harley, nem era particularmente óbvio para nenhum fã. Enquanto analisando o lado esquerdo, dá para bater o olho e identificar Nika, Piratas Kuja, Minks, Tritões, entre outros personagens que já apareceram e foram referenciados na história. O lado direito as coisas são bem mais abstratas, e isso tem uma explicação. Nós não tínhamos sido apresentados a todos os elementos do lado direito, ou seja, a gente não sabia da fruta do Loki. E agora a gente tem que falar sobre a importância dessa fruta. Em vários momentos, quando ela é citada, ou é para falar que é um poder lendário, ou é para falar que é um poder capaz de acabar com o mundo. A gente vê isso sendo diretamente gritado pelo Yaru contra o Harold no incidente da Sala do Trono, mostrando o quão importante para a história essa fruta realmente vai ser. Fora isso, toda a temática do Loki envolve também ser uma espécie de arauto do caos. Ele gosta de se auto-intitular o deus da destruição, e nós sabemos também que na mitologia nórdica, o Nidhogg, que parece uma boa referência, é uma criatura que também anuncia e participa do início do Ragnarok. Mas a cereja no bolo dessa teoria toda com certeza é a frase do Shebeck, que eleva o potencial da fruta do Loki como uma das chaves para mudar o planeta, junto à do Luffy, mudando a ideia de que o Luffy sozinho será o grande salvador do mundo. Antes que você se pergunte se a fruta que o Shebeck está citando é a Yami Yami no Mi ou a fruta do Nika, né, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, Deus do Sol, eu já vou te parar aí. Eu acho que tanto faz, na verdade, em combinação com a fruta do Loki, mas isso é assunto para outro vídeo. Por enquanto, vamos dizer que pode ser realmente a fruta do Luffy que o Shebeck está citando. Mas tanto faz. A gente vai chegar lá um dia. Analisando a importância dessa união Luffy e Loki, de ambos seriam uma dupla para essa grande batalha final, dá para entender exatamente o que o Oda queria dizer com o mural. O mural está dividido em dois. Na esquerda dá para ver que é a batalha de Imu com os outros elementos que a gente já conhece. Mas e o lado direito? Ah, mas Derek, a gente não sabe se é Imu contra Nika, ou se é Joy Boy contra Imu no século perdido, ou se é uma previsão do futuro do Luffy e tal. Concordo, não dá para saber, mas eu acho que o ponto é esse. Sabendo que a história se repete, o Oda vai usar isso tanto de profecia quanto de dado arqueológico. E eu acho que esse que é o ponto. Tá para acontecer de novo, mas se isso tá para acontecer de novo no lado esquerdo e no lado direito, obviamente também vai ter uma grande batalha acontecendo.
Mas a gente não tá vendo uma grande guerra entre dois exércitos, e sim um duelo entre duas criaturas capazes de trazer a destruição ao planeta. E o curioso é que essa interpretação encaixa com o papel que os dois vão ter na guerra final. A gente sabe que o Luffy vai trazer o amanhecer, o Dawn, e ele é o deus do sol, da libertação, capaz de juntar aliados e liderar todos a um futuro radiante. O Loki, por outro lado, é um lobo solitário, e toda a caracterização dele no flashback mostra como, mesmo sozinho, ele ainda é capaz de nutrir sentimentos de empatia e salvar as pessoas. A ideia é que o plano de Shebeck não era o que a gente esperava. Ao invés de ter Luffy e Loki lutando juntos contra o mesmo inimigo, ou até Nika e o dragão lendário, na verdade vão ser duas batalhas simultâneas de importância igual. Por isso o Harold era completamente necessário para o plano de Shebeck, porque a única maneira da aliança derrotar Imu é tendo um aliado de poder absoluto para os proteger de uma ameaça, que é a cartada final do demônio. E essa seria a ameaça de nível global da Serpente de Fogo, mas a gente vai explicar mais sobre ela já já. O fato é que, se o assunto for nível de poder, baseado nesse flashback e o que já acompanhamos na história, o Loki atual é completamente diferente. Tendo um nível similar ao Harold e depois consumindo a fruta e dominando Ragnir, dá pra entender que o Oda não tá pensando nele simplesmente como um aliado que vai ajudar o Luffy a derrotar os piratas do Uruge, ou um dos comandantes da Cross Guild. Não, o Loki tá no mangá pra fazer coisas maiores. Parte 2. Serpente de Chamas Ardentes. Durante a saga de Little Garden, que é a introdução dos gigantes no mangá, e acaba que hoje em dia é muito importante, nós ouvimos que os gigantes temiam uma grande serpente encharcada de sangue. De maneira sutil, logo de cara, o Oda já estabeleceu que na história e no imaginário dos gigantes, um dos grandes inimigos seria essa serpente. A gente não precisa ir mais tão longe. Batendo de cara no mural, dá pra ver um dragão lutando contra uma serpente do tamanho de não sei o que, uma serpente gigantesca. E a gente não precisa mais ir tão longe. Batendo de cara no mural, dá pra ver um dragão lutando contra uma serpente do tamanho de um continente. Mas tu já sabe, Oda é gênio, e essa não é a primeira vez que Oda representa uma serpente como uma divindade maligna inimiga. Se voltarmos a Skypiea, que é um arco mega importante, o primeiro a estabelecer como um enredo era sobre se rebelar contra um deus corrupto, onde descobrimos o conceito de Deus do Sol, onde Luffy fez a pose de Nika e tantas mais coisas foram estabelecidas. Foi lá que nós tivemos como vilão essa figura de um falso deus Enel, mas ele não foi o primeiro e nem o único. Antes do Enel, o Oda também representou um deus serpente que a tribo do Kalgara fazia oferendas de sacrifícios humanos, até o Norland aparecer e matar esse, entre aspas, falso deus. É sutil, mas é uma representação muito poderosa. O Kalgara e a tribo dele realmente acreditavam que aquele deus da terra seria capaz de proteger a tribo. Mas quando o Norland chega lá e vê que a vida de uma daquelas pessoas estava em risco, ele simplesmente mata aquela cobrona e acaba com o assunto. Uma maneira muito forte de ter essa quebra, uma maneira de discutir até onde o limite da crença religiosa pode ir, com vários temas pesados, mas que é feito de maneira bem sutil, bem One Piece. E é muito importante também, porque Skypiea fundamenta muitos dos temas que são trabalhados com mais profundidade lá pra frente em One Piece. Tipo agora, 20 anos no futuro. E por ordem de aparição no mangá, dá pra ver Serpente do Mal sendo citada em Little Garden, depois sendo representada em Skypiea, mais pra frente em Elbaf com o Mural. Sempre elas, as serpentes gigantes do mal. E aí você vai pro oficial e lê o capítulo 1138 com a passagem dizendo, abre aspas, o deus da terra enfureceu-se e junto da sua serpente de chamas ardentes envolveu o mundo em morte e escuridão. É metáfora? É poesia? A verdade é que o texto Harley ele é difícil de cravar o que significa cada coisa. Mas, olhando para o mural, o que está desenhado realmente acontece. Você vê ali aquela figura do mal, você vê uma figura que representa a Nika, você vê ali o que parece Emmer, você vê ali o que parece um Mink, um Tritão, Noah. São coisas que literalmente existem no mundo de One Piece. Então, se a gente pode considerar o lado esquerdo do mural desenhado algo literal, seja futuro ou passado, né? Seja Joy Boy, ou Luffy, ou até Nika, a gente também pode olhar para o lado direito do mural e também considerar que aquilo ali realmente aconteceu. A gente sabe que o mundo de One Piece mudou de forma várias vezes. A gente sabe que essa citação a um deus da terra não é à toa.
é para fazer sentido essa terra, mudança, formação planetária que o Oda já citou algumas vezes. Mas aí fica a pergunta, cadê essa serpente gigante de fogo? Será que ela não é a Red Line? Parte 3, Ragnarok. A Red Line é um dos grandes mistérios geográficos de One Piece. Se sempre foi estranho ter um continente gigante cruzando o planeta, desde Egghead confirmamos que, de fato, o planeta azul não foi sempre assim. De alguma maneira, ele foi moldado através de vários eventos de extinção em massa, chegando até o presente. Mas é citado que no final do primeiro mundo, com a ajuda do Deus da Terra, a serpente em chamas traz o caos e a destruição e muda tudo. E se a serpente de chama for a bendita Red Line? Quem sabe ela inteira é a Red Line, ela é realmente uma serpente de pedra, ou talvez ela seja uma criatura gigantesca colossal que viva adormecida dentro da Red Line. Isso aí justificaria o Loki ter um tamanho colossal, porque é o que eu tô falando, o Loki não tem esse tamanho todo pra derrotar um comandante da Cross Guild, pra bater de frente com o Jesus Burger, senão não vai fazer sentido esse combate. É pra ser uma coisa colossal, brutal e não vai envolver necessariamente chapéus de palha. Essa luta contra a Red Line por parte do Loki, encaixando com esse cenário completo, faz mais sentido. E a gente tem que falar, é mitologia nórdica, é o Baf. Essas referências vão cravar o final da teoria. Olha isso. A gente sabe que Oda ama usar essas referências a culturas, mitologias e histórias dos humanos da vida real para inspirar o zeitgeist do seu mundo fantástico. E se olharmos com carinho para a mitologia nórdica, uma grande batalha entre Loki e uma serpente colossal que envolve o mundo faria muito sentido. Durante todo o arco de Elbaf, o Oda pegou várias referências e meio que comprimiu elas. Tem muitos exemplos, mas um muito claro é o próprio Ragnir, um martelo lendário que comeu a fruta do esquilo. Mas espera, o esquilo mítico da história da mitologia nórdica se chama Ratatoskr, né? Ele é uma figura importante que cuida, inclusive, da Yggdrasil. E aí a gente tem essa figura do Ragnir, que é esse martelo lendário que comeu a fruta do esquilo. O esquilo se chama Ratatoskr, e na história da mitologia nórdica, o martelo que o Thor usava se chamava Mjolnir. Sim, amigo. Ratatoskr, Mjolnir juntou, ficou Ragnir. O Oda tá fazendo uma grande síntese aí da história para fazer a gente feliz. O Loki também é uma combinação mitológica. Elementos do deus da trapaça que o nomeia, Loki, rodeado por ações e referência ao deus guerreiro do trovão, Thor. Na minha visão, parte da trapaça e da mentira é o nome Loki por si só, que leva o espectador a prever que vai ser um personagem super malandro e tal, mas o Loki não é nada disso. Afinal, a única grande mentira que ele contou foi para proteger a memória do seu pai. Por outro lado, ele é um guerreiro que usa um martelo mitológico que também controla o trovão. É bem autoevidente, né? Se o Thor é o espírito nórdico guerreiro, o Loki representa isso no mundo de One Piece. Agora, ouve essa. Na mitologia nórdica, o Ragnarok começa quando a serpente do mundo, Jormungandr, larga o seu próprio rabo, liberando o planeta e começando a destruição da existência. Quem aparece para derrotar essa serpente de tamanho ultradimensional? O Thor. Essa é a batalha final da história do Thor, que acaba com a sua vida e também a da serpente. Então, vendo Loki como essa representação do Thor, vendo essa batalha no lado direito do mural, entre o dragão alado e a serpente em chamas, é difícil não imaginar que Loki vai acabar cumprindo esse papel na guerra final. Mas diferente do Ragnarok, com o mundo realmente acabando, acredito que com Loki teremos o Ragnarok, interpretação alternativa que versa sobre o crepúsculo dos deuses, com Loki e Nika superando seus adversários em equilíbrio, destruindo o mundo antigo para trazer um novo amanhecer. Essa teoria é mega interessante, eu acho que é bem por aí sim, faz muito sentido para mim essa divisão entre duas tarefas diferentes, o Luffy indo pra cima do Imu e o Loki fazendo a contenção, protegendo a aliança da Serpente do Mundo. Talvez seja algum protocolo que o Imu consiga acionar, ou quem sabe até o Tesouro Nacional de Marijoa esteja conectado a isso. O fato é que eu achei que fez muito sentido essa ideia do Loki dragão só ter esse tamanho, esse nível de poder para enfrentar algo ainda mais poderoso, ainda mais perigoso. Obviamente não vai ficar pro Luffy ter que enfrentar a Red Line, e nem pro Loki ter que enfrentar, sei lá, o Jesus Burgers. Mano, Loki versus, entendeu? Capão e Gangbash. A grande frota do Luffy vai ter o Loki, pô. Ah, o Loki vai enfrentar quem? Ah, o Loki vai enfrentar ali o terceiro comandante ali da tropa do Edward Weevil. Não vai dar. Não vai dar, galera. Então é isso. Esse foi o vídeo, essa foi a teoria. Deixa o like, se inscreve, comenta aí o que você achou. Um beijo, um queijo, valeu, Lanzito, por editar e valeu!
Aí pode parecer secreto, na moral, quando acaba armazenando o telefone é muito dramático. Eu tô com a garganta zoada do carnaval, morto. Aí, gente, na moral, engasgou o armazenamento, eu fiquei gravando que nem um idiota, mais de 20 minutos. Falando. Quando eu vou pegar, não gravou pricas. E eu tô com o armazenamento lotado, iPhone todo lerdo, lixoso, obsolescência programada. Tô arrasado, F total. Ainda tem um monte de coisa pra fazer, o dia tá acabando, meu Deus do céu. Beijo, gente, galera. Valeu!